Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Lição de número 1. Novo trimestre para 2025, terceiro trimestre. Novo título, novo tema. O tema é A liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. O título da lição de número 1 para a classe de jovens é Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. Essa série de lições, o comentarista é o pastor Alexandre Coelho, do Rio de Janeiro, que vai comentar para a gente, tá bom? Vamos para a primeira epístola, a carta de Paulo aos Gálatas, né? Lição de número 1, a primeira lição, vamos dizer. Então o texto principal diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Gálatas 2,16. Resumo da lição: a carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé, em contraste com a salvação pelas obras. Os apóstolos de Jerusalém não recomendaram a circuncisão. Então, Paulo estava dizendo aos Gálatas quem ensinou eles saírem da simplicidade do Evangelho, porque muitos transtornaram, vieram trazendo coisas estranhas à mensagem do Evangelho, dizendo que precisavam agora cumprir a lei, sendo acrescentada a mensagem do Evangelho o cumprimento da lei. Então é com grande alegria que nós iniciamos mais um trimestre, o trimestre terceiro, não é, de 2025, com esta série de lições baseado na carta aos Gálatas. Então, Deus nos proporcionou esses momentos maravilhosos do segundo trimestre e agora iniciamos, com a graça de Deus, o terceiro trimestre de 2025. Serão 13 lições a respeito da carta aos Gálatas, escritas pelo apóstolo Paulo, com o objetivo de alertar aqueles que estavam em perigo por acrescentar a mensagem do Evangelho à prática da lei. Os Gálatas estavam sendo alertados acerca deste perigo. Nós temos para o nosso estudo bíblico Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então esse é o texto bíblico para a nossa lição. Vamos ver o contexto. O Evangelho de Jesus Cristo espalhou-se pelo Império Romano quando judeus e estrangeiros ouviram a sua mensagem e receberam a Cristo em seus corações. Então esses irmãos divulgaram através de seus testemunhos por toda Jerusalém e por causa da perseguição também espalhou-se por toda a região e assim até fora da nação, chegando então a mensagem do Evangelho a vários locais distantes. Então, essa fase inicial da igreja é apresentada no livro de Atos dos Apóstolos. Muitos gentios se tornaram cristãos com o aumento deles entrando na igreja, crendo que a salvação prometida por Cristo vinha pela fé. Então, depois houve um choque cultural e um grupo de judeus que também tinham crido em Jesus passou a ensinar que a salvação dependia também da guarda da lei de Moisés. Por isso houve esse choque e muitos começaram a propagar dizendo que a salvação ela só seria completa se realmente observassem, além dos ensinamentos do Evangelho, os ditames da lei.
Então, era uma espécie de mesclagem de lei e graça, da lei de Moisés com a graça do Evangelho. Paulo, o apóstolo que escreveu essa carta aos Gálatas, ele alerta que nós vivemos pela fé e não pela lei. Nós estamos salvos pela fé em Cristo Jesus e não por causa das obras da lei. Deus usa o apóstolo Paulo, um homem de formação intelectual farisaica, mas devidamente convertido a Jesus Cristo, para orientar os irmãos acerca da lei de Moisés, acerca do que foi proposto no Antigo Testamento e o que Jesus cumpriu no Novo Testamento, trazendo a graça, ou seja, o cumprimento da lei é Jesus. E Jesus inaugurou uma nova era, uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Paulo disse que ele era apóstolo não da parte dos homens. Ele inicia a carta aos Gálatas com sua identificação nominal. Conhecido pelos irmãos daquela região, ele não tinha dúvida de que ele estava ensinando o correto, aquilo que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, não da parte de homem algum, de nenhum dos homens, mas da parte de Deus Pai. Os irmãos que estão comigo, Paulo diz, têm a humildade de dizer que eles estavam fazendo a obra juntos. Os destinatários eram os Gálatas, ou seja, a igreja da Galácia. Observe que esse documento não era para uma única igreja, como foram a carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, cujos destinatários, se entende, pertenciam a uma igreja localizada em uma região única. Os Gálatas pertenciam a um grupo de igrejas, as igrejas da Galácia. Ao iniciar um novo trimestre, nós vamos ressaltar a importância desse tema para que os jovens possam estar cada vez mais firmes e edificados na palavra de Deus, no que ensina a Bíblia acerca da graça de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Paulo ensina acerca da liberdade que temos em Cristo. A carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. O que é essa liberdade? É uma vida de santidade, de comunhão com Deus e acesso livre à presença de Deus. Essa é a liberdade. A certeza de que não precisamos seguir forçadamente as obras da lei para sermos salvos, pois nós somos salvos pela fé em Jesus. Os Gálatas haviam recebido o Evangelho pela fé, mas estavam sendo ensinados que a salvação dependia de uma série de observâncias, de costumes judaicos, o que era uma afronta à graça de Deus. Paulo, ele enfrentou isso com muita firmeza e ensinou. Ele disse assim, Gálatas, quem vos fascinou a sair da simplicidade do Evangelho? Vocês começaram no Espírito e querem terminar na carne? Os judaizantes estavam transtornando a lei da graça, a dispensação da graça. Paulo desejava mostrar na carta aos Gálatas que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e suficiente para a salvação. Isso foi necessário porque havia um grupo de homens que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, Gálatas 2,14, e que desejavam impor os costumes dos judeus sobre os gentios, costumes esses que nem mesmo o apóstolo Pedro parecia observar. Então, nós observamos aqui que Paulo, ele mostrou que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Não precisa rito, não precisa prática, não precisa observância da lei, precisa obediência, temor e fé. E o sacrifício vicário de Jesus como único e suficiente será completo para salvar o pecador e libertá-lo das garras do pecado. Sempre teremos diante de nós um desafio de lembrar que a nossa salvação é recebida pela fé e que não precisamos seguir rituais de outras culturas
que se propunham a ser complementares à nossa salvação. Nós precisamos saber que a graça de Deus, o sacrifício único, suficiente e completo de Cristo, nos dá esse direito de salvação, de libertação. Quando obedecemos, tem que obedecer, tem que se separar do mal, santificar a vida no temor do Senhor para receber as bênçãos decorrentes do Evangelho. Os Gálatas precisaram ser ensinados de que a salvação não está vinculada às obras da lei, pois o Evangelho é suficiente para salvar. A graça do Senhor é o que basta para a nossa salvação. Tá bom, jovem? Nosso muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por você que está se inscrevendo no canal. E não esqueça de assinar com os sininhos aí, para que você receba novos conteúdos assim que nós postarmos, tá bom? A todos, nosso muito obrigado. Até a próxima pré-aula. Esse terceiro trimestre está muito bom, maravilhoso. O tema, muito excelente. A liberdade em Cristo, vivendo o Evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Essa lição é escrita pelo pastor Alexandre Coelho. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade, louvamos o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos por estarmos aqui diante de ti, falando da tua grandeza, do teu poder, através da Santa Escola Bíblica Dominical. A todos, nosso muito obrigado. Deus em Cristo abençoe, em nome do Senhor Jesus. Todos sejam abençoados para a glória de Deus.